Essa aqui é a minha apresentação, tá? Então, esse aqui, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai desvendar um pouquinho alguns segredos que estão aí por trás da prova de redação do Enem. Como é que essa prova é avaliada pelos revisores, tá bom? Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Ellen, sou graduada em letras, já tenho algum tempo trabalhando com produção de texto, revisão de ah, redações, né, preparatórias para o Enem. Eu tenho uma afinidade muito grande com formação de leitores, com leitura, né? Eu quero muito que os meus alunos leiam mais e com uma qualidade melhor. E por isso estou aqui agora, porque essa é uma área de bastante afinidade, né? Preparar os alunos para uma grande experiência que com certeza marcou a minha vida, espero que marquem a de vocês também, que é a experiência de estar numa universidade, viver essa comunidade, né, universitária. Por que que você vai fazer o Enem? Né? O que que você pode fazer com a prova, com o resultado da sua prova do Enem? Né? Com a nota geral, você consegue ingressar numa universidade pública, que é o nosso objetivo aqui principal. Você consegue financiar, né? Ou conseguir uma bolsa para uma universidade particular. Existem programas para isso, que são o ProUni e o FIES. E se tiver, né, se existir essa condição para você, você consegue estudar em Portugal também, nas universidades de lá, porque o Brasil tem uma parceria com Portugal, tá? Então, fazendo a prova do Enem, você consegue entrar em alguma universidade lá. Ah, a gente tem aqui no Brasil, né, mais de 302, aliás, a gente tem mais de 300 opções, né, de instituições públicas credenciadas pelo MEC de ensino superior. A maioria delas é pública, né? Pode ser tanto federal como estadual. Aqui em Minas a gente tem universidades maravilhosas e a gente tem mais de 1.000 opções de curso que são divididas entre bacharel, licenciatura e cursos técnicos, ok? Então, com a sua nota, você consegue aí ter um leque de opções muito interessante e com certeza a sua oportunidade, a sua chance está aqui agora, né? Principalmente que agora a gente vai ter em novembro a prova do Enem, então a gente tem bastante tempo aí para praticar com seriedade, com atenção, para conseguir um bom resultado aí no Enem. Então vem comigo que eu vou te explicar como é que a gente calcula a nota final, tá? A gente, diante de todas as provas que a gente faz, ciências da natureza e tecnologias, linguagens, ciências humanas, matemática e redação, como é que a prova de redação é calculada? Aliás, como é que a sua nota é calculada? Nota geral, né? No caso. Então, digamos que você fez essas 5 provas, você tirou essas notas, você tirou 800 em redação, tá? Eu tirei aqui um exemplo específico, mas essas informações estão todas no Google, todas disponíveis para qualquer aluno, são informações públicas, tá? Toda universidade é obrigada, no ano que vai se submeter ao Enem, de submeter um termo de adesão. Tá? O que é um termo de adesão? É um documento oficial da universidade mostrando quais são os critérios que os alunos precisam seguir para poder ingressar naquele determinado curso. Então, por exemplo, tirei essa informação do termo de adesão da Universidade Federal de São João del Rei, que é uma universidade super interessante. E lá eles ofertam o curso de psicologia, que foi um exemplo aqui que eu tirei, tá bom? Então vamos dizer que essas notas são essas que estão aqui na direita e que os critérios estão aqui na esquerda. Então, para a redação a gente tem peso 2, para ciências da natureza a gente tem peso 2, para ciências humanas é peso 3, linguagens peso 3 e matemática peso 1. O mínimo que você pode tirar em cada uma dessas provas é 250 pontos, ok? A prova de redação, eu vou falar um pouquinho especificamente, eu vou falar especificamente dessa prova daqui a pouco, mas a prova de redação vale 1.000 pontos, ok? Então vamos lá. Aqui são as notas, e esses números marcados de rosa são os pesos. Então, basicamente, eu multipliquei os pesos pelas notas, tá? Se tem um peso maior, então esse número vai gerar uma nota, né, maior, pode ajudar esse aluno, inclusive, e eu estou dividindo pela quantidade de vezes pela soma, né, dessas quantidades de vezes aqui em cima.
que deu 11. Então, essa conta toda vai dar 730, nota 730, que é uma nota muito boa. Então, quer dizer, o peso aqui ajudou muito esse aluno, né? Porque, inclusive, ele tirou uma nota mediana, assim, considerada mediana em matemática, mas não foi tão prejudicado porque o peso era só 1. Em compensação, ele tirou notas melhores, né, nas humanas, e ele foi compensado pelo peso, entende? Então, tem vezes que determinadas universidades estabelecem critérios, né, de pontuação através dos seus pesos que acabam ajudando os alunos, sim. Então, o legal é caprichar mesmo nas provas, estudar direitinho, porque tem vezes que você está diante, né, de uma situação como essa e você acaba tendo uma vantagem. Então, ficar de olho nisso. É bom pesquisar, né? Vamos dizer que você tem afinidade com as humanas, então é bom dar uma pesquisada nas universidades e tal, quais são os pesos, os critérios de avaliação e tal. Tirei um outro exemplo daqui da UFMG, dessa universidade maravilhosa. Eles lá já não atribuem pesos diferentes, o peso é sempre igual para todos os cursos. Então, é peso 1 para todas as provas e o mínimo que você precisa tirar, aliás, quase não há, né? Não há mínimo, nota mínima, tem 0,01 pontos, né? Então, o critério deles é bem mais simplificado. Então, basicamente, somei todas as notas, dividi por 5 e isso vai dar 696. Para esse caso, você vê que o aluno não foi... As notas do aluno, né, que são medianas, assim, ele não teve uma ajuda do peso, você percebe? Então, quer dizer, no caso, desculpa, nesse caso aqui, ele não teve uma ajuda, né, por conta dos pesos. Então, ele tirou uma nota ali que para o curso de jornalismo ele fica aí no excedente, né? Provavelmente fica aí na lista de espera, pelo menos por um semestre. Tirei um outro exemplo só para ilustrar o quanto esse peso da redação, às vezes, pode ser muito maior a depender da instituição. Eu tirei esse exemplo aqui da USP, que recentemente abriu uma parte dos seus cursos, né, uma parte da nota para o Enem, para o SISU, e aqui você vê que em relações públicas, o peso de redação é 4. Então, quer dizer, para esse aluno que tirou 920, né, no caso, vou considerar aqui, esse peso ajuda muito esse aluno. Olha a nota que ele tem final, 770, né, uma nota muito boa, passou aí realmente bem na seleção. Tá, e agora eu vou falar de redação especificamente, eu vou falar da prova de redação especificamente, ok? A prova de redação, os revisores, né, quando olham para a prova, eles são obrigados a responder as 5 competências. Então, eles olham, né, eles avaliam a prova procurando essas 5 competências. São 5 critérios, né, de avaliação para você chegar à nota 1000. Cada uma dessas competências, cada um desses critérios avaliados vale 200 pontos, ok? Então, basicamente, ao longo do nosso ensino médio, o que que acontece? A gente estuda para se capacitar, né? Para ter essa capacidade de conseguir responder a cada um dos critérios. O primeiro desses critérios é o domínio da escrita formal. E o que significa o domínio da escrita formal? Espera-se que o aluno ele saiba o básico, né, da língua portuguesa na sua modalidade escrita. Então, ortografia, pontuação, concordância nominal e verbal, maiúsculas, né? Separar uma palavra quando você vai quebrar ela para passar para a próxima linha, separar essa palavra certinho. Ortografia é basicamente saber se aquela palavra é escrita com S ou se é com SC, que é realmente uma parte ali que é muito de visualização, né? Leitura. Quanto mais você lê, mais você pega essa ortografia. Ela é menos sofrida, você tem que gravar menos. Pontuação, existem vários caminhos, né? Mas basicamente não separar o sujeito do predicado, separar o verbo do seu objeto direto. Então, essa pontuação é esperada que o aluno atinja, né? Saiba dessas regras básicas mesmo. Então, aqui a gente tem um critério que vale 200 pontos sozinho, ok? Então, se você estudou direitinho, é fácil aí tirar uns 120, 160 pontos, ok? No primeiro critério. O segundo critério que a gente tem é o de mecanismos linguísticos, né? Que também vale 200 pontos. Em mecanismos linguísticos, o que o revisor espera do aluno?
que ele tenha feito conexões adequadas entre as frases, as orações, os períodos, os parágrafos. A gente está falando aqui de uma estrutura que ajuda muito na coesão e na coerência, tá? E também a gente sabe se o aluno aqui pegou bem as aulas de sintaxe. Por quê? Porque aqui a gente vai ver se o aluno não repete palavra, se ele usa conectivos adequados, né? Se ele não repete muito o uso do que, se ele consegue fazer uma transição de ideias entre frases, orações, períodos e tudo mais, adequado, né? Que isso não comprometa a qualidade do texto dele, ok? Então, basicamente, esse é o critério de mecanismos linguísticos. Na parte 3, que a gente vê aqui, né, estrutura e conhecimento, o que acontece? Nessa parte, o revisor ele bate literalmente o olho na sua prova, no seu texto, está sendo avaliado pelo seu texto, e ele precisa ver que ali o texto está limpo, né? Ele está vendo ali que está dividido em 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Esse texto responde ao gênero dissertativo argumentativo, tá? Ele bate o olho e vê que a estrutura corresponde àquilo que foi pedido no Enem, né? Que é um texto sempre dissertativo argumentativo. Isso aqui é uma vantagem muito grande, porque nas outras provas, apesar de a gente ter estatística do que cai mais, pode ser que em algum ano caia uma coisa que você não estudou muito, ou que o contrário aconteça, né? Você não tenha estudado nada e caiu uma coisa que é muito difícil, que é muito raro de cair. Você estudou muito e não caiu aquele assunto e tal. Aqui não. Na redação do Enem, você sempre vai ser cobrado, pela mesma coisa. Você vai ter que escrever um texto dissertativo argumentativo. Sempre. Nunca vai ter a chance de você não ter que argumentar. Você sempre vai ter que argumentar. Então, quanto mais tempo você passa praticando, né? Mais chances você tem de fazer uma prova muito boa, né? De uma prova de redação muito boa. Porque isso aqui, querendo ou não, é uma receita, né? Escrever um texto como esse, assim. Porque ele não está pedindo de você algo ficcional ou uma criatividade absurda. O que ele está pedindo ele tá observando se você tem a capacidade de dissertar sobre um assunto, né? E argumentar, defender o seu ponto de vista sobre aquele tema que foi escolhido pelo Enem naquele ano, ok? Essa é a parte da estrutura. A parte do conhecimento, basicamente, é reconhecer, perceber em você, no seu texto, no caso, se você foi capaz de dissertar sobre aquele tema, se você tem conhecimento sobre aquele tema que foi exigido, né, para que se escreva sobre, disserte-se sobre. Então, se você tem repertório sobre aquele tema, se você colocou referências ali, né, se você não ficou naquele senso comum, tá? Se você foi além, se você defendeu bem, conseguiu colocar suas ideias de maneira clara, isso é o conhecimento a respeito do tema que é escolhido, né, todo ano sobre o qual precisa se argumentar e dissertar, ok? Então, basicamente é isso. Agora vamos para o quarto critério, desculpa, que é a argumentação. A argumentação é, com certeza, a palavra-chave, né, para quando você quer passar no Enem. Você vai ter que escrever uma redação e vai ter que argumentar. O que é argumentar? Argumentar é quando você afirma, faz uma afirmativa, faz uma afirmação, e você explica, você não deixa aquela afirmação ali. Por exemplo, vamos supor que o tema seja os desafios, né, da formação educacional de surdos no Brasil, né? Então, o que acontece? Nesse caso, você não pode só falar que o Brasil, ou que esse país, ou que as instituições, ou que o Ministério da Educação está falhando em formar esse público que tem 100% direito a uma educação de qualidade, porque você só está afirmando, você tem que explicar por que você está afirmando isso, né? Você tem que embasar a pessoa que está lendo de que você está defendendo esse ponto de vista, tá? Você tem que convencer
de que esse seu ponto de vista é válido, né? É legítimo. Então, basicamente, aqui, só isso vale 200 pontos, argumentar. Então, o revisor vai ver se você colocou os conectivos certos, colocou um porquê, um haja vista, um devido, né? Aqui ele vai ver se você colocou, trouxe alguma referência para sua argumentação, para elevar a qualidade da sua argumentação, né? Trouxe alguma estatística, algum fato, algum exemplo, né? Para que seja mais convincente de que a sua argumentação que aquela que você escolheu para a defesa que você está fazendo do texto realmente tem uma qualidade, né? Realmente mostra que você conhece daquele assunto ou que você conhece o suficiente para trazer uma argumentação, né? Uma defesa adequada, apropriada para isso que está sendo pedido. Tá, então, basicamente aqui, o que precisa ser evitado? O senso comum, né? O falar, o afirmar pelo afirmar. Ah, porque isso é errado, ah, porque isso não é legal, ah, porque isso não é certo. Só isso é senso comum, ok? Você precisa argumentar, trazer um porquê que isso acontece. Por que causa esse efeito? Por que a origem desse problema está naquele outro problema, tá? Então, vamos lá. Agora a gente tem o quinto critério de avaliação, que é proposta de intervenção. Nesse momento, o aluno normalmente já está bastante cansado e ele escreve qualquer coisa, né? E aí ele perde uma chance preciosa de tirar 200 pontos, tá? A sua argumentação precisa estar muito bem encadeada com o seu desenvolvimento. Então, se lá no seu desenvolvimento você fez uma defesa maravilhosa, aqui você tem que alencar a sua proposta de intervenção às suas defesas, porque senão vai ser desvio de tema, tá? Então, basicamente, na proposta de intervenção, o que você vai fazer? Você vai oferecer uma intervenção que seja possível, realista, né, com o seu problema e de acordo com aquilo que você escreveu na sua argumentação, tá? Não pode ser aí uma fantasia, tá? Precisa ser realista, precisa ser condizente com aquele tema que foi proposto. Então, basicamente, esses são os 5 critérios de avaliação, cada um vale 200 pontos, ou seja, você pode chegar a 1.000 pontos, tá? E na proposta de intervenção, o que eles estão avaliando é a qualidade, né, da sua argumentação, a clareza dessa argumentação, porque tudo isso vai ser revisto na hora que você for fazer a sua intervenção. Se você, lá no seu argumento, atacou o Ministério da Educação, aqui você também precisa atacar o Ministério da Educação, porque uma coisa tem que estar linkada com a outra. O nome disso é coesão, ok? Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria falar.